Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, o nosso convidado é o Dr. André. Tudo bem, Dr. André? Tudo jóia. O Dr. André, que é nascido em Ubá, vai falar um pouco hoje com a gente sobre a vida dele. Conte para nós, doutor. Isso aí. Primeiro começa me apresentando, né? Eu sou André, sou médico, fiz residência em pediatria. Quando terminei, fiz pós-graduação em psiquiatria infantil, porque achei uma área que me chamou muita atenção, né, de extrema relevância, extrema importância, e que está chamando cada dia mais atenção, né? A gente está cada vez mais antenado com relação aos temas. E a deficiência também é muito grande, né, doutor? Muito grande. E aí comecei a estudar e a me dedicar muito em cima dessa área, dessas questões. E hoje atuo mesmo com consultório de psiquiatria infantil e pediatria, simultâneos, em Ubá e em Visconde do Rio Branco. Aí lá em Visconde do Rio Branco, era até a novidade que eu ia trazer hoje, que um dia depois que a gente se encontrou, eu me encontrei com uma fonoaudióloga, a Bruna Assad, e a psicopedagoga Sheila, que são lá de Visconde do Rio Branco, e a gente colocou as ideias na mesa e vamos abrir uma clínica voltada para a saúde mental infantil. Uma clínica integrativa e tudo. Nossa, isso é muito bom, porque essa parte da saúde, quando eu falo em deficiência, é sobre essa parte da saúde. Hoje, aqui em Ubá, por exemplo, é muito difícil achar um médico que atenda uma criança menor que 4 anos. E no seu caso, doutor, o senhor atende? Sim, inclusive, eu acho até muito interessante o fato de ser pediatra antes, porque a gente consegue fazer o acompanhamento, saber o que é os marcos esperados para o desenvolvimento habitual da criança. Sim. E os marcos que não foram alcançados, algumas particularidades ali, né, de cada criança. Então, assim, meu público começa desde os 0 anos. Isso eu falo para o pessoal que desde a sala de parto a gente começa o acompanhamento. Até o choro é diferente. E vai seguindo, exatamente. Doutor, hoje a gente queria conversar com o senhor sobre TEA. Fala um pouquinho para a gente, o que é o TEA? Bom, o TEA é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Caracterizado, ele tem as suas particularidades, sempre começa ali na infância, muitos não são diagnosticados, vão ser diagnosticados lá na frente. É um transtorno que cursa com uma falha na comunicação, um déficit na interação social, uns comportamentos repetitivos, restritos, né? Esses são os 3 pontos chaves. E tem também outras características que, por vezes, as pessoas pegam mais em cima delas, que são as estereotipias, os déficits sensoriais, né, tanto para mais quanto para menos, questão auditiva, e aí é um espectro, é uma gama de características, né? Cada indivíduo pode portar uma ou outra característica, nem sempre vão bater. Todas, né? Nem sempre vão estar todas juntas, e muito menos em relação à intensidade. Alguns vão ter uma intensidade um pouquinho maior para uma coisa, outros uma intensidade maior para outra. Entendi. A idade correta para o senhor dar um diagnóstico para a criança? Tem aquela idade? Meu filho tem 4 anos, eu consigo dar um diagnóstico fechado? Ou não? Não, a gente consegue dar o diagnóstico até bem antes disso, e o ideal é que isso se faça muito antes, porque quanto mais cedo forem feitas as intervenções, melhor vai ser o desenvolvimento da criança, né? Não tem idade. Tem características sutis que já começam desde o fato de meu bebê, quando vai amamentar no peito, ele não me olha nos olhos. Sim. Não tem um sorriso reflexo, não sorri de volta. Eu estou brincando, ele não me olha. Não me olha, exatamente. E aí, desde ali, a gente já começa a perceber algumas nuances. Quando chega em torno de 1 ano e meio, vão ficando mais evidentes. E aí é um momento que as pessoas procuram mais ajuda por conta da questão de fala, a questão de linguagem, de comunicação, que aí ficam as características mais marcantes. Ótimo, diagnóstico feito com 1 ano e meio, tá ótimo. Fazer as intervenções precoces, equipe multidisciplinar para favorecer ali o desenvolvimento. O que não é legal é deixar passar, né?
Muitas pessoas ainda têm uma ideia errônea de que a criança tem o tempo dela. Sim. E que se o meu filho mais velho falou com 4 anos, esse ainda está no tempo dele. Porque o pai dele falou com 12 anos e o filho também é genética, aí isso não existe. Os antigos falando, se anda primeiro, demora a falar, se fala primeiro, demora a andar. Exatamente. E muita gente ainda acredita nisso, né, doutor? Infelizmente, muita gente ainda acredita, apesar do que hoje a gente tem um acesso à informação muito fácil, né, através de Instagram, principalmente, mas muitas pessoas ainda perdem ainda esse time e começam o processo de intervenção um pouquinho depois. Então, não precisamos dar água na casquinha de ovo para a criança começar a falar. Não precisa. Então, doutor, o TEA, ele é semelhante com o TDAH? Tem essa... A gente pode comparar, ou TDAH é um, ou é outro, ou tem aquela situação, o meu filho tem o TEA, ele poderia ter o TDAH? Ou a criança que tem TEA não teria o TDAH? Então, a diferença vamos lá, primeiro nos conceitos. O transtorno do espectro do autismo é uma coisa, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Assim como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também é um transtorno de neurodesenvolvimento. São transtornos que começam lá na infância, porém as características são diferentes, né? A gente citou aí mais ou menos os principais sintomas e características do autismo. No TDAH, nós podemos ter, assim como o nome já diz, o déficit de atenção, uma atenção prejudicada, dificuldade de manter o foco, de continuar uma atividade até o final, de concluir, uma dificuldade organizacional, uma hiperatividade que muitas vezes é o que mais chama a atenção, principalmente nos escolares, que vai ser aquela criança que é um pouco mais agitada, gosta de brincadeiras, de correr, não gostam de brincadeiras paradas, né? Não conseguem ficar quietinhas. Aquela criança que não consegue prestar atenção na aula, que aí a criança não consegue aprender, a sua formiguinha. Não foca, no meu caso da formiguinha, né, que a gente já até conversou sobre isso. Eu acho que hoje em dia as mães, né, os pais têm sim que dar muita atenção para isso. Porque muita gente fala, é porque tem preguiça, não estuda porque tem preguiça de estudar, não aprende porque não presta atenção, mas por que não presta atenção? Muitas pessoas sofreram com isso, né, antigamente, nessa questão da preguiça. Exatamente, não estudou porque é malandro e tudo. Exatamente. E hoje em dia a gente já tem um discernimento maior de saber que existe a possibilidade, sim, de ser um transtorno, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ter junto um transtorno de aprendizagem, a criança vai ter essa dificuldade. Aumenta a chance, a probabilidade de vir junto transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de conduta. E também, uma coisa que você me perguntou, pode ser, né? E são comuns os casos que a criança tenha o autismo e, como comorbidade, o TDAH junto. Né? E tem, por exemplo, assim, tem o TDAH, igual você explicou, aquele que fica mais voadinho, né, vamos dizer nossas palavras. A criança mais voadinha. Mas tem aquela também, o do foco, o hiperfoco. Eu quero ler tudo, quero saber tudo. Enquanto não leio aquele livro inteiro, eu não consigo fechar ele. Tem essa parte do foco dele? Tem. O hiperfoco é característica das duas doenças, do TDAH e do transtorno do espectro do autismo. Eles podem ter hiperfoco em alguma coisa em particular. Sim. O TDAH tem a questão os sintomas, né, propriamente ditos, podem ser avoadinho, ter uma dificuldade na atenção, única e exclusivamente, pode também ter a hiperatividade isolada, ou seja, tem atenção, tem um rendimento escolar bom, mas é uma criança hiperativa que não consegue ficar parada, que agita e tudo, e também pode ser misto, pode ter as duas características. Tem aquela parte do TEA que tem a compulsividade e tem a seletividade. O que você explica para a gente assim? Como é que eu vou saber se o meu filho ele tem um TDAH? Ele tem o autismo, por exemplo. O TDAH, ele também te dá aquela proporção de ser seletivo ou compulsivo ou não? Geralmente, no autismo, a gente tem uma questão sensorial muito aflorada, né? Alguns casos vão ter, alguns não. Nessa questão sensorial entra também
a seletividade, questão de texturas, cores, e até a questão comportamental, horários e tudo. Fica mais específico para o autismo. Porém, o TDAH também pode ter questões sensoriais particulares, numa proporção menor. Que às vezes seria o compulsivo, no caso. Poderia ser. Que eu até brinco assim, que lá em casa a gente tem essa situação. Tem o Nicolas, que é tudo menos, e tem o João Lucas, que é tudo mais. O Nicolas, por exemplo, ele é seletivo. Eu não gosto disso, não como aquilo. Por exemplo, eu achava que ele gostava de tudo que era amarelo. Angu frito ele come, a batata ele come, o ovo ele come só a gema. Eu achava que era por causa da cor amarela. O médico falou, não, é por causa da textura. Sim. Se faz o ovo mais frito, ele já não come. Ah, ficou um pouquinho mais mole, ele já não come. Sim. Seria por causa da textura. Já o João, não. O João, ele é compulsivo. Tudo que dá ele come em excesso. Entendeu? Então, tipo assim, a gente fica naquele... Eu acredito, como eu sou mãe atípica e várias mães estão assistindo em casa, pensaria como eu. O que eu posso olhar? Sim. E vou falar, meu filho é atípico, ele é seletivo, então ele é... Né, essa questão. E uma outra característica ainda do TDAH, que não entra no nome, né, mas que está sempre ali presente, é a impulsividade. Sim. E também vai entrar em cometer atitudes, né, a criança toma atitudes sem pensar, faz as coisas assim de uma maneira mais explosiva, na parte imediatista. Da agressão, de se autoagredir. Eu estou nervoso, mordi próprio em mim. Mais na parte de agredir até outras pessoas, entendeu? Uma reação exacerbada numa resposta a outra pessoa ou num comportamento. Falou, respondeu na hora, não pensa para responder. Então, tenho até casos particulares, principalmente em Rio Branco, eu peguei alguns casos, né, por fazer atendimento na policlínica de uma população geral, uma população maior, e tive pacientes portadoras de TEA que tinham, né, foram a grande maioria dos casos, que aí a gente precisou muito da ajuda multidisciplinar, a ajuda da nutricionista para a elaboração de um cardápio. Para ajudar esse controle, né? Exatamente, para a gente tentar fazer esse controle, questão sensorial, desse modo. Mas também, minha esposa mesmo tem TDAH e ela tem uma seletividade com fruta, com questão de texturas e tudo. Então, pode estar presente nos dois casos. É até interessante, doutor, você que citou a sua esposa, porque a gente pensa assim, mas só criança que tem isso. Não, hoje em dia a gente tem uma série de adultos que, por causa dos filhos, descobre que os pais também têm. Sim. Exatamente. Começa lá atrás. Sim. Mas não tinha tratamento, a verdade. Exatamente. Vamos ser o português, claro. Éramos crianças burras. Eu era que burra, não aprendíamos nada, que não prestávamos atenção em nada, que só tudo tirava atenção. E é como o assunto da formiga de novo. Uma formiga que passava, tirava a atenção daquela criança. Exatamente. Sim. E assim, não deixa de existir, né? A gente controla a doença, melhora os déficits, tira os prejuízos. Pode ser que, por vezes, ele fica até imperceptível, mas não tem como a gente falar, tá curado, acabou o problema. Doutor, outra coisa que eu percebo muito, que é muito confundido também com o TDAH, né? É a ansiedade. Uma ansiedade muito forte. No meu caso, eu levei minha filha para uma consulta e o laudo saiu no mesmo dia. É possível o laudo sair na mesma hora da consulta? Em 20 minutos da consulta, você já consegue laudar uma criança se está em TDAH, se é um transtorno de ansiedade muito grande ou se é o autismo? Então, o diagnóstico ele vai se dar assim, fica muito particular de cada caso. Sim. Os diagnósticos são clínicos. Sim. Então, vai através de uma observação clínica dos comportamentos e tudo. A gente tem modos de abordar, né, durante a consulta, de tentar uma interação e de ir nesses pontos chaves para ver se consegue fechar o diagnóstico em apenas uma consulta. Sim. Por vezes isso não é possível. A gente acaba precisando, né, existem ferramentas que até são para os pais, professores aplicarem, como escalas MChat, Snap 4, que são escalas próprias com características para dar uma dica
a chance de um autismo é baixa, é moderada, é alta? Entendi. A chance de um TDAH é baixo, moderado, alto? Entendi. Pode ser uma abordagem, mas e também muitas vezes a gente precisa da avaliação de outros profissionais. Sim. Muitas vezes eu já recorri, né, a pedir testes para neuropsicólogos, a opinião de fonoaudiólogos, para ver em qual diagnóstico se encaixava melhor a criança. Entendi. Tem essa também, doutor, que o TDAH, ele faz também ao longo, a falta do tratamento. Não consegui levar, então não acredito que meu filho tenha. Então vai empurrando, com o famoso empurrar com a barriga. Isso pode também levar a um transtorno de ansiedade, o TDAH? Pode, e é muito comum. Pessoas com TDAH têm até como mesmo a depressão. comorbidade, principalmente, ansiedade, transtorno de conduta, vícios são muito comuns, depressão. Por isso que é muito importante a abordagem, o diagnóstico e o tratamento correto. Doutor, hoje o senhor laudou uma criança. Quais seriam os médicos específicos? Por exemplo, uma criança com TEA. Ela tem o TEA, mas tem uns transtornos de agressividade. Aos seus olhos, quais seriam os primeiros profissionais que ele teria que procurar? A mãe teria que procurar. Então, a gente particulariza para cada criança. Sim. Mas vamos no geral, assim, do que o senhor tem mais atendido. O que mais acontece tem um transtorno, né, uma dificuldade de linguagem, de fala. Seria a fono. A gente, com certeza, vai precisar muito da fonoaudiologia. A psicologia também, para abordagem. Neuropsicopedagogo, psicopedagogo, para ajudar a tirar os déficits que a criança já teve na aprendizagem também. Nutricionista, muitas vezes, em caso de seletividade ou compulsão até. Então, assim, a equipe ela tem que ser muito bem formada. Eu estava, terapeuta ocupacional, é de suma importância e é o que... hoje eu acho que está sendo mais difícil da gente conseguir. Formem, por favor, porque não tem não. Exatamente. E os que tem tá escasso. E é muito mais complexo do que todo mundo imagina. Eu, por exemplo, estou aqui de boca aberta de saber que tem que ter tudo isso. Então, às vezes a mãe acha, meu filho tem TDAH. Eu vou levar no psiquiatra, vou tomar um remédio e vai ficar muitas pessoas, muitas pessoas que estão vendo aqui agora vão concordar. Eu falo isso nas consultas. O psiquiatra, a gente muitas vezes dá o pontapé. Eu falo com os pais, eu brinco e falo, eu sou menos importante agora. O mais importante é que seu filho tenha as intervenções. Sim, a participação da equipe multi. O psicólogo hoje seria a primeira fonte, não seria? Por causa da questão do diálogo ali. O psicólogo, né, as psicoterapias são muito importantes. Seria assim, um ponto muito chave. O que eu vejo assim, o que ajuda muito no desenvolvimento, né, e que está sendo assim, muito procurado, principalmente nos meus primeiros encaminhamentos, é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo está assim, gritante, os transtornos de fala, de linguagem. Então. Eu mesmo fui uma mãe meio que desleixada. Então. Minha filha fez tratamento com a psicóloga. A psicóloga, né, não laudou, pediu, né, para que eu procurasse um fonoaudiólogo. Como ela fala normal... Fala direitinho. Eu achei, não preciso, e até hoje não levei. Então, isso é muito importante. Sim, mas também tem uma questão que é, assim, o custo do tratamento completo fica muito caro. Sim, e, infelizmente, hoje em dia, o acesso pelo SUS desse tratamento é muito difícil. A gente tem filas de espera enormes e vão chamar sabe Deus quando. Então, assim, dentro da necessidade, por exemplo, sua filha, ela tem fala adequada, comunica, tudo certo, mas ela tem alguma coisa que justifica, algum fator que justifique muito mais ela ter uma avaliação de um terapeuta ocupacional. Entendi. Que você pegue a sua reserva de dinheiro que você fez e leve ela no profissional que ela mais está precisando. Sim, que ela tem um déficit maior, entendeu? Porque, às vezes, justamente por ser um espectro, vai ter características que ela não vai pertencer. Um transtorno do espectro do autismo, nível 1 de suporte, que tem uma fala e tudo, por vezes ele não vai ter a fonoaudiologia como a principal terapia. E
Em compensação, com nível 2, pré-suporte não verbal é mais vai difícil. ser a primeira terapia ali, assim, Sim. na minha cabeça, que vem como mais importante naquele momento. E o nível 1, ele passa muito despercebido às vezes, né, doutor? Isso também é muito importante, porque o nível 1, ele é pouco diagnosticado, é um diagnóstico muito difícil. O Nicolas Sim. mesmo é o nível 1. O nível Você 1 a olha gente para ele e precisa... fala, o menino não tem nada. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber. Vai ter principalmente ali marcado a questão social, né, a Sim. baixa interação e tudo, mas ele é muito subdiagnosticado. E isso vai refletir lá na frente, porque ele vai ter uma predisposição, né, de ter muito mais transtornos de ansiedade, depressão, por conta das comorbidades que o autismo carrega junto com ele. É o que Sim, gera, eu entendi. acho que hoje em dia, essa carência, hoje em dia existe tantas pessoas com depressão. Eu acredito, olhando mesmo, igual a gente estava conversando outro dia sobre isso, a falta do tratamento na nossa idade. Eu tenho 40, está chegando na porta. Então, tipo assim, nós não tivemos esse Isso tratamento não que nossos precisa. filhos têm hoje. Peraí, isso aí você não precisa Falar não, falar, não. Nós não. Deixa Nós pra não, lá. nós não tivemos esse tratamento que os nossos filhos têm hoje. Então, querendo ou não, se você olhar, até fiz um curso recente sobre isso, que a maioria das mulheres acima de 35 anos desenvolve uma depressão profunda sem saber por quê. Cara, mas a mulher tem tudo que ela precisa, mas ela tem uma depressão. Vai ver uma falta de um tratamento, até mesmo um TEA, Sim. ou um TDAH não tratado antigo. E uma grande parte da população tem resistência a esse tipo de tratamento. Sim. Muitas vezes eu já tive pacientes com transtorno de ansiedade generalizada e que quando a gente fala assim, olha, vamos utilizar uma medicação para ajudar no controle dos sintomas, os pais assustam e a Sim. primeira pergunta é, vicia, vai deixar dopado, alguma coisa do tipo. E se a gente não faz aquele tratamento, muitas vezes vai gerar muitos problemas. É uma bola de neve, vai só aumentando. Doutor, tá, a criança teve lá o autismo, o TDAH quando criança, passou aquilo despercebido, ficou adulto. Está trazendo hoje problemas para a vida, porque traz. Existe ainda a possibilidade de tratamento depois de adulto? Existe sim. É claro que o tratamento realizado na infância, quanto mais cedo, melhor. As características vão praticamente ficando ali imperceptíveis. Sim. O adulto ele já vai carregar uma gama de déficits adquiridos ao longo da vida causados pelos transtornos. O psicólogo vai passar mais aperto. Exatamente, vai ter que correr atrás de um prejuízo muito maior. Mas com certeza o tratamento ainda é possível. Doutor, mitos e verdades. O TEA, ele é pai ou de mãe? É genética. Mito ou verdade? Então, a causa ainda não é 100% definida. Hoje em dia já é bem concretizado que ele é multifatorial, ou seja, ele é principalmente genético e ambiental. Sim. Se o gene é paterno ou materno, ainda fica muito indefinido. Então não seria certo. A culpa é do pai. Não, a culpa é de um específico. Não. Mas é sabido também que a prevalência na população do sexo masculino, tanto para TEA quanto para TDAH, é maior. Então a gente pode deixar a culpa nos homens, então. Dessa vez pode. Então tá, vamos jogar a culpa neles. A prevalência no autismo está de mais ou menos, acho que o último estudo que eu li estava numa proporção de 4:1. Então, 4 vezes mais prevalente na população masculina. Tem essa divisão. Mas da onde ele surgiu, de onde vem, características tanto de TDAH quanto de TEA, genética e ambiental junto. Tem essa questão de ser vô e pai? Hereditária e genética, por exemplo. Igual quando meu filho foi laudado, o médico levantou isso. Porque ele era de pai e de avô. Porque a gente questionou assim, nossa, meu menino tem a mesma mania do meu pai, no caso, o avô do meu filho. E do pai dele também, se eu conhecer ele, você viu, tipo assim, que é muito característica do pai. Então, mas falou, não, é porque existe essa possibilidade de ser vô e pai, genética, né, hereditária. E aí acaba que duas coisas se juntam nesse caso. Tem a carga genética que ele carrega, da possibilidade do diagnóstico do pai. Sim. E além das características ambientais. A criança ela vai viver ali durante uma grande parte do tempo junto com pai e mãe, e ele vai adquirir os mesmos modos de agir, de se comunicar, de se comportar, muito semelhante aos seus pais. Então, acaba influenciando muito nesse sentido. E vai nessa coisa. Doutora, criança
Vamos lá, um sobrinho meu. Ele é um menino inteligente, ele vai bem, né, entende bem na escola, mas tem um problema de ser mais retraído, tem um problema de ter algumas manias, perguntas frequentes, repetitivas. Mãe, posso... Exemplo da minha filha agora. Mãe, posso pegar o celular? Pode. Posso pegar o celular, mãe? Pode, filha. Então, isso, a gente fica muito confuso hoje em dia. Porque, se for olhar pelo lado escolar, de convivência, está indo tudo bem. Com aquele grupinho de amigos ali, convive bem. Aí vem uma outra criança e já fica um pouco mais retraído. Aí vem a questão, isso é timidez? Isso é autismo? E a questão das repetições, perguntas repetidas, e da questão também das manias. Então, tem as fases do desenvolvimento típico da criança. Vai ter a fase que vai vir muitas perguntas. Então, chega um momento que a criança começa a te perguntar o porquê de tudo, né? Mas não é uma pergunta de porquê. É uma pergunta repetitiva da mesma coisa. Posso pegar o celular? Pode, sim, claro, pode pegar. É como se ela não entendesse o que você respondeu. Parece que não está entrando aqui na mente o que você está respondendo. Aí teria que ter um detalhamento bem grande, porque também tem transtorno auditivo do processamento central, tem outros transtornos que ficam por trás. A questão assim, é uma timidez ou é uma fobia social? Ou é uma baixa socialização como característica do autismo? Isso fica muito difícil. Até mesmo a criança. Não, a criança que tem TDAH, que tem um comportamento, né, muito agitado, muito expansivo, pode acontecer, e é comum, dela ficar em alguns momentos isolada, porque os colegas tomam distância. Preferem manter uma distância. Entendi. Tem um distanciamento. E aí você vai pegar um menino com TDAH que está lá sozinho e não está interagindo com os outros. Entendi. Pode acontecer. Então, precisa ser avaliado várias características. E o mais importante, o transtorno ele é persistente em terrenos diferentes. Então, a questão de comunicação, de interação social, de comportamentos rígidos, ela vai ser vista dentro da escola, dentro de casa, na igreja. Vai ser visto os mesmos comportamentos em lugares diferentes. Ele não vai ser específico só lá na escola e aí dentro de casa um comportamento todo típico. Não. Entendi. Doutor, por exemplo, a criança foi laudada, igual ela questiona essa questão, teve o laudo bonitinho, então tudo ok. Ela pode pegar a criança, o senhor até questionou essa questão de um tratamento só. Para a mãe que está assistindo hoje, eu vou levar somente na fono, mas a criança precisa de um terapeuta. Tipo assim, por mais que a gente não tenha condição financeira, mas tem mães também que não aceitam. Não, eu vou levar só na fono porque meu filho não fala, o resto a vida vai ensinar. Isso é coerente? Não, porque são déficits até muito sutis, que mesmo na intensidade leve, ele precisa ser abordado de alguma maneira. A questão sensorial mesmo, geralmente ela é menos abordada, a gente tem um acesso mais restrito às terapias e tudo, e ele é muitas vezes deixado de lado. Acaba repercutindo na questão alimentar, da questão de se expor em ambientes sonoros e tudo. Então, a gente não pode só focar em um dos déficits. Esse é o mais marcante. O que mais me incomoda hoje é a que a criança não fala. Mas e para aquela criança? Será o que mais vai incomoda ela? Vai cuidar da falha e vai esquecer o restante. Entendeu? Então, tem que ser abordado de uma maneira geral. Eu tenho um projeto, doutor, e lá a gente lida com várias mães atípicas, né? Então, tipo, a gente ouve muito que eu vou falar para o senhor aqui. Por exemplo, assim, eu fui lá no doutor André, e o doutor André passou a medicação. Mas eu dei o meu menino de manhã, o menino está dormindo o dia inteiro, eu vou dar só à noite. O senhor até me explicou, a gente estava conversando aqui antes sobre isso, a diferença, por quê? Se o médico passou 2 horários, por que tem que dar aqueles 2 horários? Queria que você explicasse para nós exatamente. Novamente. Toda medicação, independente de ser um psicotrópico ou não, a medicação ela tem uma meia-vida, ela tem um tempo que ela permanece ali no sangue, fazendo efeito. Muitas prescrições elas vão seguir o período de 12 em 12 horas, porque a meia-vida do remédio vai abaixar e depois disso a gente não percebe mais o efeito.
Alguns outros a gente precisa de um uso contínuo todos os dias, sem a falha, para atingir uma concentração constante, para aquele tratamento fazer um efeito pleno. E quando a gente faz a quebra, cai a concentração do fármaco e ele já perde um pouco do efeito. Então é muito importante seguir a risca. Acontece muito. Hoje em dia a gente tem muito uso de risperidona e aripiprazol no tratamento, né, de algumas características aí no autismo. Uma queixa muito comum é a questão da sonolência e tudo que o remédio provoca. Tudo varia de acordo com a tá dose, dormindo, deixa dessa dormir. manutenção. Daqui a pouco ele vai, o próprio organismo vai acostumando com aquilo ali. Isso, e aí a dose vai acabar tendo que ser discutida ali com o profissional, mas assim, parte-se do princípio que a prescrição foi bem feita. Sim. Foi calculada através do peso daquela criança, por isso que é importante procurar o profissional adequado. Para fazer uma prescrição do medicamento, certo, na dose correta, eu particularmente, geralmente eu entro com uma dose abaixo, que talvez nem vai fazer muito efeito, né? Acho que foi isso que a gente percebeu. E caso não faça, a gente vai subindo a dose, né? E isso é importante. Ser assíduo e acreditar no tratamento. E aceitar também, né? A partir do momento que você foi no médico, ele te passou um remédio, você não concordou, procura outra opinião. Sim. O que acontece muito também, né, doutor? A mãe começa ali, sim, com o tratamento, e daí há 2, 3 dias, isso aqui não está valendo mais nada, vou parar com isso. Doutor, me deu remédio errado. Não deu aquele espaço para o organismo acostumar com o medicamento, para começar a fazer aquele efeito, né? Isso é muito comum, isso acontece. A gente tem hoje em dia, a primeira linha do tratamento do TDAH é ainda com o psicoestimulante. Ritalina, Concerta, Venvance, são remédios que eles fazem efeito durante um período, ou então o efeito ele é imediato, digamos assim. Deu aquele dia, você vai sentir os efeitos daquele dia. Mas também temos a segunda linha agora, que está vindo crescendo cada vez mais, que é a atomoxetina, o mais famoso medicamento Atenta. Ele é um remédio que ele depende do uso contínuo. Então, se você der 1, 2, 3 dias e não ver efeito e parar, você fez errado. Você teria que ter usado ali pelo menos uns 30 dias para que no 20º dia você comece a ver uma mudança no comportamento, alguma coisa do tipo. Uma pergunta agora que é, né, da minha filha. Ela já tem 11 anos, foi uma menina prematura, de 28 semanas, passou por 3 meses ali na UTI, graças a Deus saiu sem sequela nenhuma. Mas algumas coisas que faz que me deixa preocupada, que é o caso que eu te falei, da repetição, das manias e medos. Medo de tudo, que já não é mais para a idade de 11 anos. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, Laura, vamos doar essa boneca? Mãe, ela não vai ficar triste? Ela tem sentimento? Então, assim, uns pensamentos que eu realmente fico preocupada, né? Que se tiver alguma coisa eu quero tratar. Porque não são pensamentos mais de uma criança de 11 anos. Ela pensar que um celular vai ter um pensamento e ele vai ficar triste porque eu vou trocar ele por outro. Isso seria uma preocupação ou é coisa mesmo da minha cabeça? Aí tem que ver se em todos os cenários aparecem essas atitudes, esse comportamento mais infantilizado, o tipo de prejuízo que isso provoca e quais outros fatores associados tem. Com relação foi prematura de 28 semanas, saiu sem sequela, ótimo. A gente, ainda mais que em Umbau hoje em dia, eu trabalhei aqui um tempo na UTI neonatal e o serviço é espetacular. Dá até orgulho da gente ter um serviço desse na cidade. Muitas crianças, né, vão sair sem sequela e não vão ter nada, igual sua menina. Mas também é sabido que a prematuridade, questões como hipóxia, falta de oxigenação adequada, pode sim influenciar alguma coisa ali no futuro daquela criança. Entendi. Doutor, existe hoje algum exame que a gente pode fazer? Eu vou levar esse exame para fazer, para ter o diagnóstico do autismo? Não. Ou TDAH?
Não, e isso aí é uma coisa que incomoda muito. Vou fazer né? o exame de sangue lá, vai sair o resultado. Muitas pessoas acham ainda que, por exemplo, ficou muito comum pedir eletroencefalograma para ver se a criança tem um autismo e um TDAH. E o BERA? O BERA hoje é voltado para quê? Qual o motivo? O BERA é uma investigação auditiva para ver se a criança tem um atraso de fala. Será que ele tem uma audição adequada? Eu tive esse problema na família. Porque mesmo que ouça, será que ouve da maneira adequada, na frequência? Porque existem várias frequências de som. Será que ouve todas? Então, assim, ele é para essa parte. Agora, eletroencefalograma é um exame mais voltado para crises epiléticas e tudo, né? Tem que entender. O hospital ia ficar lotado. Mas a gente ouve muito disso. Porque eu gosto do mito e verdade. Infelizmente, entra nesse mito e verdade. Infelizmente, hoje em dia, tudo o que acontece, porque eu tenho TDAH, porque eu sou autista, porque você não fez nenhum tratamento, você não procurou nenhum especialista para você saber, não, porque o meu TDAH está atacado. E, assim, ficou muito comum, né? Acho que as pessoas ainda têm que entender virou uma modinha isso. As pessoas têm que entender que sempre existiu e vai continuar existindo a criança que é mais tímida, tem um comportamento típico. Não é porque ela é tímida que às vezes ela teria. A criança que é mais extrovertida e tudo, por características, seja genética, ambientais, que ela adquiriu, mas que ela tem um comportamento típico e nem por isso ela tem nenhum transtorno, né? A gente recebe muitos encaminhamentos, muitos pais que vêm preocupados assim, a criança tem um neurodesenvolvimento perfeito, nenhuma característica. Um dia que a criança andou na ponta dos pés, tem abaixo na pontinha dos pés. No outro dia está lá no consultório achando que a criança tem o autismo. Você tocou num ponto que eu queria saber. Todo autista, ele anda na ponta do pé mesmo? Não. Ou em alguns casos? Não, alguns casos. Até no DSM-5, que é o nosso critério diagnóstico hoje em dia, né? A gente usa muito. O DSM-5 coloca como um dos critérios menores, nem é critério maior, né? Os maiores são obrigatórios, que a gente já citou aqui várias vezes, mas entre os menores, estereotipias, andar nas pontas dos pés, esses não são obrigatórios, podem ou não aparecer. O balançar de mãos, mão, cabeça. Exatamente. E outra coisa também muito importante de ressaltar é que hoje em dia a gente tem um acesso a dispositivos eletrônicos, sejam telas. Hoje em dia é muito falar de telas, mas vem muito celular, tablet, ver televisão por longos períodos, né? E comprovadamente isso influencia muito. Isso atrapalha o desenvolvimento, né? Atrapalha inclusive das crianças típicas e principalmente das crianças atípicas, né? Piora muito ali nos sintomas. São uma explosão de informações visuais, auditivas. Um exemplo bobo que eu falo com os pais, que muitas vezes eles falam, doutor, não tem como, eu deixo porque fica mais calmo e tudo. Uma forma simplória de pensar assim, um cérebro que está lá se desenvolvendo. A criança ficou ali, está parada, não tem nada para fazer. Aí ela simplesmente vai lá, pega e liga a televisão e fica parada assistindo. Ela vai ter ali uma percepção visual, auditiva, vai pegar algumas informações e pronto. Aí, quando não tem, né, essa facilidade de acesso, a criança ficou parada, ficou entediada, ela vai ter que usar a imaginação dela para criar uma brincadeira, muitas vezes uma brincadeira até motora, algo vai ter que fazer, vai desenvolver habilidades motoras finas, grossas. Então, assim, tem uma riqueza, tem um ganho ambiental muito maior. E que quando tem uma exposição muito prolongada, esse ganho não ocorre, porque ele simplesmente vai lá e com um apertar de botão ele já resolveu o problema dele, que era estar entediado. Então, assim, isso influencia demais. Até 2 anos, 0 telas. 0 telas, nem 1 minuto, não tem muito o que discutir. E a partir disso vai progredindo, né, até os 12 anos ali, de uma forma gradual. Mas hoje a gente vê que tem uma dificuldade de seguir esse padrão. Doutor, você tem, Sabrina, mais alguma pergunta específica para o doutor? Pode perguntar para ele. Não, eu queria que ele deixasse, né, uma mensagem para o nosso público, para as mães hoje, né? Para as mães hoje,
É sobre isso mesmo, falando isso que você falou, voltado a telas, voltado a ter essa percepção da criança. Ah, a minha criança não está aprendendo direito na escola. Ah, mas é o jeito dela, ela está preguiçosa. Para procurar mais saber sobre o assunto, porque isso, a longo tempo, pode vir trazer um prejuízo muito grande para a criança. Sim. Hoje, então, assim, para a gente deixar uma mensagem, né, de caráter mais informativo do que fazer. Isso. Se você tem um filho, uma filha, você recebeu ali uma carta da escola, geralmente tem os relatórios escolares que as escolas mandam, que são muito bons, ajudam demais a gente. Recebeu isso ou percebeu algum comportamento que você acha que não está adequado, na internet aí, todo mundo hoje em dia tem um acesso muito fácil. A gente tem lá, existem vários questionários e tudo, que elencam ali algumas características e você mesmo pode olhar e preencher para saber se tem uma chance baixa, moderada, alta. É lógico que isso é bem simplório, assim. Parte-se do princípio que teve uma chance alta, você está observando características ou nem precisou de responder o formulário, a escola já entrou em contato, procura o médico de saúde da família do seu bairro ali para esse primeiro contato, né? Se o bairro for agraciado com um pediatra no PSF, que vá para ver, ou se tem um pediatra na assistência, plano particular que seja, leva. Ele vai fazer a primeira avaliação, tendo a necessidade, ele pode ele mesmo aplicar, né, critérios diagnósticos, ou ele vai encaminhar para o profissional correto, que a princípio seria um psicólogo, já para fazer alguma intervenção, ou, quando na dúvida, para um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, para que esse tratamento seja começado o mais breve possível, para que a gente não tenha repercussões futuras, para que não vai piorando, né, crescendo essa bola de neve, os atrasos aumentando. Doutor, aonde o senhor atende aqui o bar? Eu atendo hoje, meu consultório é no Hospital São Januário. Sim, e em Rio Branco? Em Rio Branco, hoje eu estou na Clínica em Vida e breve estamos com um projeto aí de criar a Clínica Catavento de Saúde Integrada Infantil. Tomara, ali no centrinho de Rio Branco, perto da praça. Já deu certo. Já deu certo. A gente precisa muito disso. Doutor, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Doutor, já quero que o senhor abra as portas para mim entrar lá, porque, ó, o TDAH, como diz a Sabrina, o TDAH está atacadíssimo, já atacou. Mas foi muito boa a experiência, coisas que eu não sabia, né? A Sabrina já tem mais contato, né, com o TDAH, com o autismo, mas eu crua e nua no assunto, a conversa foi muito boa e a gente quer agradecer a possibilidade de ter vindo, de conhecer sua esposa também, que nos atendeu muito bem, muito prontamente. Isso, hoje em dia até a pediatria ela toma muito do tempo da gente, né? Fiquei muito sem tempo, então a Laila que está organizando tudo, que faz toda a parte aí que está por trás, ela que criou todo esse critério, todo esse conteúdo. Agradeço muito vocês pelo convite. É um tema que eu adoro falar, né? É o tema que eu escolhi para trabalhar com ele. E muito importante, acho que quanto mais a gente informar as pessoas que estão em casa, as pessoas que são leigas no assunto, melhor a gente vai fazer para essas crianças. E já aconteceu também de mães ficarem muito desesperadas porque o tratamento não está dando certo. Fica tranquilo, cada dia lança uma pesquisa nova sobre o tema, sai medicamentos diferentes, hoje em dia tem muita coisa nova, cada dia uma informação diferente. Se ainda não chegou lá do jeito que você está esperando, aguenta mais um pouquinho, procura aí os profissionais corretos que vai dar certo. Mas não é um tchau não, viu, doutor? Não, é um até logo. Não, até logo, porque o nosso assunto aqui ainda vai render muito. Nós te convidaremos outras vezes para vir explicar outras coisas e até mesmo assunto, porque esse assunto, se a gente for para parar para falar, a gente não vai chegar lugar nenhum, porque a gente não vai chegar não porque não tem solução, mas sim porque o assunto é longo e realmente é muito que precisa ser falado. Exatamente. Não, o convite já está aceito. Tá? A gente agradece muito, viu? Muito obrigado.